Depois da ordem para que fosse escrita uma carta à igreja de Laodiceia e a apresentação de quem remete essa carta, o Cristo, já no versículo 15, ataca o principal ponto que deseja ver mudar nos cristãos que vivem em Laodiceia, ou seja, a temperança. Eles eram mornos, não eram frios nem quentes, o que sugere que não estavam muito aí para a mensagem do cristianismo. Para eles, tanto fazia se havia progresso ou não, assim como a água que lhes chegavam. Eram mornas, sempre mornas, pois Laodiceia, que parecia ter tudo, carecia do mais básico dos recursos, a água, recursos para a vida. Laodiceia não tinha nenhum recurso hídrico próprio. A água precisava ser trazida por meio de aquedutos e sempre lhe chegava morna e cheia de sedimentos, o que a tornava detestável. Jesus compara os cristãos que ali haviam a essa água morna e intragável. Por isso afirma de estar a ponto de vomitá-los da sua boca. E não é por não serem quentes nem frios, mas por julgarem-se ricos e abastados a ponto de não precisarem de coisa alguma, o que representa o orgulho e o preconceito diante de Deus. Eram pessoas mais interessadas em progresso material do que progresso espiritual. Não ligavam para as coisas do espírito, a não ser de uma espécie de formalidade para aparecer diante dos demais. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Esse era um provérbio muito comum entre os ricos de Laodiceia. Mas o problema apontado por Jesus no Apocalipse não era esse. O problema dessa igreja era que os cristãos passaram a usar dessa mesma ideia, deixando-se influenciar pelo mundo em vez de influenciar o mundo com as ideias do Cristo. Parece que o mundo se afirmou como os de Laodiceia, não parece? Tanto que nem ouviu o conselho do Cristo, que diz para essa igreja, diz numa linguagem figurada pelo comércio da cidade, para que comprasse dele, do Cristo, ouro refinado pelo fogo para ser realmente rica espiritualmente, vestiduras brancas para que não se mostrasse a vergonha da nudez espiritual, colírio para abrir os olhos espirituais e perceber toda a riqueza da vida de humildade, vida de integração no Pai Celestial. Mas o mundo ouviu? Não, o mundo não ouviu a orientação do Cristo. Ou, se ouviu, não entendeu. Daí, toda essa grande confusão que vai pelo mundo, também essa pandemia que assola a humanidade, mas não por castigo de Deus, uma vez que Deus não castiga os seus filhos. São os próprios homens que decidem espiritualmente o caminho que vão tomar. E o Pai Celestial nos dá, pela lei do livre-arbítrio, as oportunidades solicitadas. Ao final, tudo serve ao propósito divino, isto é, que todos alcancemos os mais elevados estágios da evolução espiritual, chegando ao ponto em que Jesus deseja, ou seja, o da perfeição. No versículo 20, Jesus afirma mais uma vez a promessa da sua volta, pela figura de bater à porta, esperando que a porta lhe seja aberta. Diferentemente da carta à igreja em Filadélfia, na qual o Cristo põe diante dos cristãos uma porta aberta, aqui em Laodiceia ele encontra a porta fechada.
pois se aberta estivesse, não precisaria bater ou chamar, poderia entrar. Não é assim que acontece? Mas ele insiste no chamado até que alguém lhe escute a voz e a reconheça como a voz do seu pastor e lhe abra a porta para participar da ceia. Mais adiante, no capítulo 19, o anjo convocará todas as aves do céu para a grande ceia de Deus. Ainda em contraponto, dentro do tema da riqueza da cidade de Laodiceia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, dos versículos 23 a 30, enquanto Jesus falava sobre o perigo das riquezas, ao ser questionado por Pedro sobre o que os discípulos receberiam por haver largado tudo para seguir o Mestre, ele afirma: na regeneração, quando o Filho de Deus se assentar no trono da sua glória, seus discípulos igualmente se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Semelhante honra será dada aos de Laodiceia que se tornarem vencedores, ou seja, embora tudo na humanidade os tente convencer das facilidades do mundo, como a dizer, o entrar pela porta larga, eles permanecem fiéis ao Cristo e ao seu Evangelho, pois o Cristo é o maior exemplo quando venceu o mundo, como o será proclamado no capítulo 5, versículo 5. Jesus continua batendo a porta da humanidade. Ele afirmou: eis aí, estou à porta e bato. Todo dia, Jesus vai à sua porta e bate, chamando você. Será que você não vem para o caminho do bem? Será que você não lhe vai abrir a porta? Ele diz: se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, porque ele me ouviu a voz, e cearei com ele e ele comigo. Você já imaginou como seria formidável poder cear com Jesus? Jesus sentar assim à mesa com você, ceando com você? Já imaginou a glória de tudo isso? Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ainda está chamando, mas agora de uma forma quase que compulsória, porque não há mais tempo. Ele já está voltando para dar a cada um de acordo com as suas obras. E amanhã continuaremos analisando o Apocalipse de Jesus segundo São João. Até lá!